Boa tarde. Hoje é quinta-feira, 31 de março, e o Senado Notícias começa agora. O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, não compareceu à Comissão de Educação, como havia prometido, para esclarecer denúncias de corrupção em sua pasta. Senadores já falam em instalar uma CPI. Até o início da reunião, nenhuma sinalização de que o ex-ministro Milton Ribeiro iria ou não à comissão. O ministro não deu nenhuma justificativa que se viria ou não. O tempo ainda está aberto para ele comparecer, mas até agora não compareceu. Na noite de quarta-feira, depois de encaminhar ofício ao presidente da comissão, senador Marcelo Castro, informando que Milton Ribeiro não poderia comparecer porque não era mais ministro, a assessoria parlamentar do Ministério enviou novo ofício pedindo que o anterior fosse desconsiderado, porque, como Milton Ribeiro não era mais ministro, o MEC não poderia falar por ele. Milton Ribeiro deixou a pasta no início da semana, pressionado por denúncias de favorecimento na liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. De acordo com as denúncias, os pastores evangélicos Gilmar Santos e Arilton Moura influenciavam na destinação dos recursos do fundo, inclusive com pedidos de propina. Em áudios divulgados pela imprensa, Milton Ribeiro disse priorizar municípios administrados por prefeitos vinculados a pastores, a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do Gilmar, apoio. Então, o apoio que a gente pede não é segredo, isso pode ser publicado. É apoio sobre a construção das igrejas. A comissão já aprovou requerimentos para ouvir o presidente do FNDE, os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura e prefeitos que denunciaram pedidos de propina por parte dos pastores em troca da liberação de verbas. São prefeitos que já admitiram publicamente que receberam propostas de propina. Tem casos de todo tipo, tem até prefeito que recebeu proposta de propina em Barra de Ouro. Eu vejo essa denúncia tem que ser apurada, senador. Tem que ser apurada. Eu acho muito difícil liberar recursos para uma escola, para uma creche, sem ter a documentação devida. Eu nunca vi acontecer isso ali no MEC, nesses anos todos, inclusive nos 2 mandatos como prefeito e agora como senador da República. Agora tem que ser apurado. É muito grave o que Vossa Excelência falou aqui hoje. Na reunião desta quinta-feira, os senadores aprovaram requerimentos incluindo mais prefeitos e também 2 requerimentos para ouvir o ministro interino da Educação, Vitor Godoy Veiga, que era o secretário executivo da pasta. Um requerimento de convite e outro de convocação. Esse ministro que, como os antecessores, revelou-se incapaz, o que saiu, de conduzir os trabalhos do MEC, já tinha como assessor o vindouro ministro interino e provavelmente deverá ficar. Mas basicamente para dizer à sociedade a razão de toda essa polêmica, todo esse processo, né? Nós estamos diante claramente de um caso explícito de tráfico de influência a ser investigado e mais uma vez a confirmação do funcionamento de gabinetes paralelos neste governo. Também foram aprovados requerimentos para que o Ministério da Educação e a Controladoria Geral da União, CGU, informem se foram identificados indícios de irregularidades após as denúncias. A reunião terminou sem uma manifestação do ex-ministro Milton Ribeiro. Parlamentares que fazem parte da comissão já defendem a abertura de uma CPI para apurar as denúncias. Sobre a força de uma comissão parlamentar de inquérito, sobre o poder de vara de uma comissão parlamentar de inquérito para o processo de investigação. Porque diante de a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito, o senhor Milton Ribeiro não terá possibilidade legal de se recusar a prestar depoimento. Se o ex-ministro não vier, se o presidente do FNDE não vier, se os pastores não vierem, os prefeitos não vierem, é quase que um convite a uma CPI, porque o Senado vai se sentir provocado.
Na próxima terça-feira, a Comissão de Educação vai ouvir os prefeitos. Na quinta, deve ouvir o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e os pastores citados nas denúncias. Há exatamente 200 anos, na cidade de Erfurt, na Alemanha, nascia Fritz Miller, um dos mais importantes naturalistas de sua época. O trabalho dele no Brasil foi reconhecido em sessão especial do Senado. Johann Friedrich Theodor Miller, ou simplesmente Fritz Miller, emigrou para o Brasil em 1852 e viveu entre Blumenau e Florianópolis. Defendeu e fez pesquisas confirmando a teoria da evolução de Charles Darwin, com quem manteve uma intensa correspondência. O breve livro intitulado Para Darwin e as quase 300 de artigos publicados em periódicos europeus, 2 dezenas dos quais na prestigiosa revista Nature, consolidaram o nome de Fritz Miller como um dos mais importantes cientistas envolvidos na confirmação da teoria da evolução de Charles Darwin. O mais célebre dos correspondentes, o britânico Charles Darwin, apoiou-se em descobertas feitas em Santa Catarina para consolidar perante a comunidade científica europeia a teoria da evolução das espécies por meio da seleção natural. Há conhecimento de 73 dos manuscritos trocados com Fritz Miller com Darwin, é a intensidade da colaboração que pode ser medida pelas 19 citações a pesquisas de Fritz na 6ª edição de A Origem das Espécies. Blumenau, Florianópolis, Santa Catarina e o Brasil estão de parabéns por honrar e comemorar uma figura humana tão especial como ele. Nossa percepção é de que Fritz Miller, além de dignificar a ciência, investigando a natureza com isenção e altruísmo, foi educador de vanguarda, influenciou os costumes sociais, políticos, culturais do seu estado e foi também um dos mais importantes formadores da identidade catarinense, que muito orgulha a todos nós. A trajetória desse naturalista, as correspondências trocadas com Charles Darwin, né? E a contribuição mútua para o progresso da ciência, da nossa evolução, eu acho assim algo fenomenal. Então, muito meritória, justa essa homenagem. O plenário do Senado aprovou ontem um projeto que garante o custeio das perícias do INSS. O texto segue para a sanção do presidente da República. Os parlamentares aprovaram o texto por meio de uma votação simbólica. O projeto torna permanente a garantia do custeio de perícias médicas do INSS. Esses procedimentos são necessários nos processos judiciais que envolvem benefícios por incapacidade e são bancados pelo Executivo Federal. Os recursos para esses pagamentos vão depender de uma autorização expressa na Lei Orçamentária Anual. Ao contrário do que foi difundido em algum órgão de imprensa, o projeto em pauta não obriga os aposentados a custearem perícias em processos contra o INSS. Pelo contrário, o projeto busca garantir e assegurar ao cidadão de baixa renda que foi injustiçado por pedidos administrativos o direito a contar com perícias custeadas pelo poder público no curso de processos judiciais contra o INSS. Esse projeto atende os peritos, atende os segurados e ainda amplia essa lei
que ia terminar em 2019 até 2024. Essa matéria, e aqui quero elogiar também o senador Sérgio Petecão, surgiu de um consenso de todos nós no momento em que precisávamos dar uma resposta àqueles que esperavam o pagamento, porque trabalharam, que são os nossos peritos, e as pessoas que tiveram atendimento e precisavam ser atendidas para que as pensões pudessem ser liberadas. A Câmara dos Deputados deu a sua resposta, agora o Senado dá essa resposta. Os senadores também aprovaram um projeto que proíbe a penhora de bens de hospitais filantrópicos e santas casas. O texto determina que só é possível penhorar itens de decoração, como obras de arte, adornos, que são bens considerados supérfluos pela Justiça. A proibição livra da penhora os imóveis, sobre os quais se assentam as construções, as benfeitorias e todos os equipamentos de saúde. Tais medidas se fazem necessárias porque essas instituições vivenciam sérias dificuldades, sobretudo em decorrência da situação notória de subfinanciamento da saúde pública observada no país ou que tem abalado as finanças das entidades mantenedoras, assim como a prestação do serviço de saúde. Neste caso, em decorrência da falta de recursos, são frequentes as paralisações de atendimento e o fechamento de hospitais em pior situação. Muitas santas casas só não fecharam suas portas ainda porque têm sido socorridas com recursos arrecadados em festas e campanhas organizadas por grupo de amigos das Santas Casas. Também foi aprovado pelo plenário o projeto que acrescenta entre os deveres do Estado com a educação escolar pública a obrigatoriedade de fornecer mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos apropriados à idade e às necessidades específicas de cada estudante de escola pública. Estamos a tratar de uma medida de qualificação da educação que deve beneficiar cada brasileiro. Cuida-se de um projeto com a diretriz simples, direta e perfeitamente harmonizável com a LDB. Daí surge a reflexão inevitável. O ideal seria que esse projeto não fizesse mais, senador Romário, sentido na nossa realidade, a gente está tratando sobre isso. Mas, infelizmente, não é o que nós enxergamos na prática. Sempre com a expectativa e o sonho de melhorar a qualidade do nosso ensino. Meta que não prescinde da implantação de uma infraestrutura que, evidentemente, inclui instalações minimamente compatíveis com as necessidades de nossas crianças, o cerne da proposição. A data de hoje, 31 de março, marca o início da ditadura militar no Brasil, que foi de 1964 a 1985. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tuitou hoje sobre a importância da democracia. Ele disse: a defesa da democracia não permite retrocessos. O norte de uma nação deve ser sempre o da estrita obediência à sua Constituição, forjada no anseio da formação de um país livre, cujo teor rechaça flertes, mesmo que velados, com posições autoritárias e que ferem as liberdades. Inteligência artificial vai ser o tema de uma comissão de juristas instalada ontem. Essa comissão tem até agosto para apresentar um texto que vai subsidiar os senadores na regulamentação da inteligência artificial. Robozinhos que limpam a casa e ajudam médicos a fazer cirurgias, equipamentos de localização por satélite, tecnologias de comunicação e ferramentas artísticas. Tudo isso e muito mais é possível graças à inteligência artificial, que imita o pensamento humano e a nossa capacidade de avaliar, tomar decisões e resolver problemas. Mas até agora não existe lei que trate do assunto. Nesta quarta-feira, foi instalada uma comissão com 18 juristas que vão propor a regulamentação da inteligência artificial. Estão tramitando no Senado 3 projetos de lei que disciplinam o uso da inteligência artificial no Brasil. O PL 5051 de 2019 e o PL 872 de 2021, 2 projetos de origem no Senado. E também o PL 21 de 2020, já aprovado pela Câmara dos Deputados. A gente
fez um projeto de lei principiológico, mas que pretendia estabelecer alguns parâmetros. E muito focado também, que a gente buscou, em algo que desse a oportunidade da gente ter o desenvolvimento da inteligência artificial aqui no Brasil. Ou seja, que isso pudesse ser uma ferramenta de engrandecimento do país, que nós tivéssemos a criação de patentes, que nós tivéssemos desenvolvimento dentro das universidades e, portanto, gerasse riqueza para o nosso país. A comissão de juristas terá 120 dias para redigir um texto para subsidiar os senadores na regulamentação da inteligência artificial. Os membros concordam que é importante acompanhar como o tema vem sendo tratado no mundo. Já há um relativo consenso de que a inteligência artificial deve levar em conta pelo menos 5 princípios, né? O crescimento inclusivo, o desenvolvimento sustentável, o bem-estar da população, valores centrados no ser humano e na equidade, transparência e explicabilidade, robustez, segurança e proteção e, finalmente, responsabilidade. Eu vejo aqui uma oportunidade enorme de aprendizado, de troca com colegas tão qualificados. Acho que é fundamental os mecanismos de participação social para que possamos ouvir a sociedade e os demais setores. O direito autoral sobre as bases de dados, que é um dos temas mais importantes para o desenvolvimento dessas tecnologias, mas um dos menos tratados no debate público. As bases de dados que alimentam as tecnologias são, no Brasil, em quase todo mundo, protegidas com direito autoral, e vários países, especialmente no norte global, já previram permissões para as bases serem mineradas para pesquisa e desenvolvimento. Na medida que nós, no Brasil, não fazemos isso, temos um problema. A temática demanda que também tenhamos abertura para mecanismos auto- e corregulatórios, códigos de conduta, regras de boas práticas, e que há também demanda para um debate ético que talvez não se esgote no âmbito de uma legislação formal. Uma outra comissão de juristas prepara a reforma dos processos administrativo e tributário. Esse colegiado fez ontem a primeira audiência pública para receber sugestões da sociedade. Foram ouvidos especialistas em direito administrativo. O processo administrativo regula as decisões da administração pública federal em relação aos cidadãos. Os participantes da audiência pública foram unânimes em defender a necessidade de modernizar as regras. Ganha a administração pública, ganha a coletividade, né? Ganha o Brasil, porque eu acho que a não judicialização, que é uma coisa que nós vimos tão 15 segundos. Dentro desse viés de um processo administrativo eficiente, nós também teremos ainda essa vantagem. A edição de uma nova lei é bem-vinda, né? É bem-vinda. O aperfeiçoamento de uma lei que foi editada em 99 é bem-vindo. Há muita novidade por aí, que acho que essa nova lei pode incorporar. A atender um duplo movimento necessário, né? Um duplo movimento, um movimento relacionado à globalização econômica. O capital global necessita de maior segurança jurídica, de maior previsibilidade nas decisões da administração, e o processo ajuda nisso. Todos sabemos que o processo administrativo brasileiro precisa urgentemente ser aprimorado, e o recebimento de sugestões, recebimento de propostas em um ambiente democrático e plural, como desta audiência pública, contribuirá sobremaneira para o incremento da qualidade e legitimidade das propostas a serem apresentadas pela Comissão de Juristas ao Congresso Nacional. Cada um apresentou sugestões para tornar os processos administrativos mais ágeis, facilitar a solução de conflitos e reduzir a judicialização. Acredito que nós possamos avançar também e deixar meramente aquela experiência de estabelecer um rito comum, como se vê em várias legislações estaduais gerais. Nós podemos avançar e podemos dissecar mais, em termos gerais, o próprio princípio do devido processo legal, essa procedimentalização, a ampla defesa e o contraditório, a boa-fé, a motivação. Podemos também tratar do tema mais aprofundado da imparcialidade, o tema da vedação a provas ilícitas, o tema da garantia da presunção de inocência, tão importante relacionado com o ônus da prova. Pensarmos nos acordos como instrumentos gerais do processo administrativo significaria dizer para o gestor do Oiapoque ao Chuí
que eles têm também esse ferramental na prateleira de instrumentos a seu dispor. As contribuições serão analisadas pela Comissão de Juristas, que terá 180 dias para apresentar ao Senado propostas para reformar os processos administrativo e tributário. Eu estou, portanto, destacando e enaltecendo a transparência dos trabalhos da comissão e a importância de recebermos contribuições de toda a sociedade para que o resultado que nós possamos alcançar seja o mais legítimo e democrático possível. Uma legislação moderna capaz de contemplar cidadãos e contribuintes com a justiça esperada. Na segunda parte da audiência da Comissão de Juristas, o foco das atenções foi o processo administrativo tributário. Eles estão por toda parte, no combustível que abastece os veículos, no transporte público, no trabalho de quem vende, na comida de quem compra, nos produtos que abastecem os supermercados, nos remédios das farmácias, no material de construção, enfim, é impossível escapar dos tributos. E o que seria dos serviços públicos, do saneamento básico, da pavimentação, do atendimento na saúde, enfim, se não houvessem impostos, taxas e contribuições de melhoria? Mas e quando quem paga não concorda com a cobrança ou com o valor atribuído? Será que quem recorre à justiça se sente satisfeito? Uma justiça moderna, mais rápida, capaz de garantir segurança a quem dela precisa. O Senado e o Supremo se unem para elaborar projetos legislativos que atendam a esses objetivos. Eu declaro reaberta a segunda reunião da Comissão de Juristas. Sob a presidência da ministra do STJ, Regina Helena Costa, os juristas participantes voltaram o foco para a desburocratização e o acesso mais fácil à justiça tributária. A reforma tributária brasileira não está focada apenas em mudar o ICMS, trocar rótulos de impostos ou de contribuições. Não, a grande reforma tributária está na simplificação de processos e de procedimentos. Sou advogada e a gente identifica no dia a dia da gente algumas situações que poderiam diminuir o nível de litigância, poderiam trazer maior segurança jurídica para os contribuintes e, enfim, para todos envolvidos no processo tributário. O ponto central na adoção desses instrumentos é a ampliação do acesso à jurisdição. Nós não estamos falando aqui de uma medida cuja solução é contingencial. Ao contrário, a solução ela é estrutural. A arte da advocacia tem mostrado que créditos tributários são enormes, muitas vezes maiores do que a própria possibilidade de a empresa pagar ou não pagar. O quanto eu posso exigir de garantia e o que deve prevalecer aqui? Será que prevalece a tal da garantia do fisco ou o que prevalece seria, e me parece também importante aqui, o direito de defesa do contribuinte, de levar a sua questão judiciária, acesso judiciário. Ministra, eu acho que essa iniciativa de Vossa Excelência, do presidente do Senado e do presidente ministro Luiz Fux, de fazer uma comissão pensando num processo tributário jurisdicional, estamos aqui na parte da tarde, é absolutamente essencial. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.